Eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade Guilherme Maia, que é presidente da Aliança Empresarial Imperatriz e produtor, né, um técnico na área de agropecuária, um consultor técnico que é referência para muita gente da área no Brasil, e a gente tem o prazer sempre de conversar com ele e a gente o recebe mais uma vez aqui nesta quarta-feira. Maia, é um prazer muito grande tê-lo conosco, seja bem-vindo mais uma vez. O prazer é todo meu, é uma satisfação em estar aqui no programa, mostrar um pouco da experiência da região e o assunto que eu conheço e domino. Esse eu tenho certeza, é por isso que você está aqui. E olha só, Maia, uma coisa que a gente tem ouvido e acompanhado, essa questão toda da guerra, e os efeitos da guerra se espalham rapidamente, e a gente tem ouvido falar muito a respeito da questão, o presidente Bolsonaro falando justamente da questão de fertilizantes, que os maiores produtores estão lá envolvidos nessa guerra, Rússia, Ucrânia e outros países ali. O que esta guerra em si afeta o Brasil e a nossa região, que é um grande produtor, né, tem um forte propensão para a agropecuária? Quero comunicar com os telespectadores, além de consultor na área agrária, eu produzo milho, eu produzo soja e eu conheço a situação. Sabe a atual realidade, a gente está acompanhando o mercado diariamente, porque ela oscila da manhã à tarde e à noite, a gente tem que estar acompanhando. Os reflexos da guerra já é presente. Hoje você querendo, eu até busquei informação para comprar os fertilizantes para a próxima safra. Todas as grandes empresas revendedoras de fertilizante bloqueou, não tem perspectiva de venda, você não consegue comprar. Olha só. Porque, para que todos saibam, 85% dos nossos fertilizantes, porque o fertilizante é um termo muito técnico, às vezes, mas como nós temos muitas pessoas que não conhecem, pequenas pessoas lá, fertilizante e adubo é a mesma coisa. Uhum. Tá? Fertilizante é o nome genérico e o adubo é o mais comum. É o mais comum que as pessoas conhecem. Nós dependemos, para produzirmos, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. E para se produzir esses grãos, precisa de adubo. Além do adubo, precisa outros defensivos, que seriam os pesticidas, que faz o controle das pragas. Mas vamos se tratar na parte dos fertilizantes. Uhum. Aí está um número. Uhum. O Brasil é altamente dependente. Quando se fala que o Brasil depende de 85%, é porque vamos buscar lá fora. E quando se vai buscar lá fora... Ou seja, só 15% é produzido aqui no Brasil. 85% vem oriundo de outros países. E principalmente vem da Rússia e da Bielorrússia, que é um dos principais insumos que eles produzem. É o cloreto de potássio e a ureia e outros derivados. A ureia, o sulfato de amônia, são produtos oriundos do petróleo. Eles, para conseguir e é essencial. Existem três elementos que compõem esse fertilizante. Se chama NPK, que faz a formulação do adubo para se produzir. O N é nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Sem esses três elementos, não se consegue produzir, porque cada um desses elementos ele é responsável por um fator de desenvolvimento na planta. O fósforo para o enraizamento, o que é o fósforo, o N, que é o nitrogênio pelo crescimento, e o potássio é um dos elementos de grande importância, que é ele que dá a qualidade do produto, que o milho dá, o grão enche, o doce da fruta, tudo vem proveniente do potássio. E são elementos aí. E o Brasil é dependente total do potássio. Isso significa, Maia, olha só que coisa, nós somos grande produtor, o Brasil alimenta o mundo, né? É responsável por 1/3 da população mundial, o Brasil é responsável. Olha só. 1/3 da população mundial depende dos nossos grãos, do milho e da soja. Olha só que coisa. Sendo um grande produtor para alimentar, não somente alimentar o brasileiro, mas 1/3 do mundo, para se produzir, você vai precisar de fertilizante. E dependendo 85% de fora. Exatamente. Se por acaso já está... Por que quando eu falei assim que já não consegue comprar adubo? Porque para se comprar esses produtos,
Eu vou só para a população entender. A fonte de fósforo, a gente vai buscar lá em Marrocos, vai buscar lá em Israel, vai buscar nos Estados Unidos, que são 3 grandes produtores de fósforo no mundo. Mas o potássio tem no Canadá e tem na Bielorrússia e na Rússia. Então vai buscar o potássio. E o nitrogênio, o Brasil vai buscar na Rússia, na Bielorrússia, e agora o Bolsonaro fez com o Irã, fez uma parceria, vai buscar mais ureia no Irã. Já em consequência disso aí. Precisa desses 3 componentes para compor a formulação para se plantar. Não dá, então não vamos comprar a ureia, nem vamos comprar o potássio. Não se consegue produzir só com fósforo. Precisa desses 3 elementos. Então, por isso que o Brasil é muito dependioso. A posição do nosso presidente e ficar neutro, não tomar partido, porque a economia do país, a base de sustentação da economia, todos esses desmandos que nós tivemos, é o agronegócio que sustenta a economia. Certo? Então, o Brasil não pode tomar partido, porque se não tivesse esses insumos, nós no campo paramos. Se nós pararmos, significa 1/3 da população mundial vai passar fome. A começar pelos de casa. Vai começar por de casa. Nós vamos ter um estoque mínimo, mas isso vai encarecer. Isso nós vamos ter vai ter o dinheiro para comprar, mas não tem não tem um produto para adquirir. Então, o presidente está acertando e não se posicionar, tomar partido A ou B, manter a neutralidade, porque nós precisamos de buscar os insumos para continuarmos produzindo. Essa é uma questão que a população tem que saber. Maia, agora uma questão que a gente... o Brasil, nessa dependência de 85% de fertilizantes... nós não temos fertilizante no nosso país, não? Incrível que pareça, o Brasil, eu falei em 3 elementos, né? Para compor. 2 elementos nós teríamos condições de termos e produzir aqui no Brasil, que diminuiria a nossa dependência, que seria o nitrogênio, que é de origem do petróleo, e o potássio. Aí eu vou por exemplo, o nitrogênio, o Brasil é um grande produtor mundial de petróleo. Entenda? O Brasil é um grande produtor mundial de petróleo. Porém, nosso petróleo é grosso. A qualidade do nosso petróleo é muito grossa. As refinarias existentes no Brasil, para se beneficiar disso aí, não existe mais tecnologia para fazer com que esse óleo diesel, essa gasolina, seja de boa qualidade. Porque ele tem muitos metais, muito chumbo nela. Precisa ser purificado. Tem que ser purificada. O Brasil iniciou, nos governos passados, que uma refinaria no estado do Pernambuco, uma refinaria no estado do Rio de Janeiro e uma em São Luís. Desviaram os recursos. Os governos passados desviaram os recursos, está o sucateamento, um monte de ferro, a Petrobras tirou bilhões de prejuízo, e essas, se tivesse funcionando, elas iam pegar o nosso petróleo, que vem do pré-sal, transformaria ela uma gasolina de boa qualidade, um óleo diesel de boa qualidade, e produziria a ureia, e produzia o nitrogênio, o nitrato de amônia e amônia, porque ela viu o setor petroquímico, quando fala petroquímico, porque se aproveita tanto os combustíveis como os derivados do petróleo, que seria a ureia. Aí você me pergunta, para que a professora... O Brasil tinha 2 fábricas de fertilizantes, de ureia e nitrato de amônia. Uma na região do Camaçari e outra no estado do Paraná. Camaçari? No estado do Pernambuco. Na região, na região da Bahia. Pois não. Ali onde a região petrolífera. Eles tinham uma fábrica lá e outra no estado do Paraná. Foi fechada. A Petrobras fechou. Por quê? Porque a produção, a exigência mundial na parte de fertilizante, os ambientalistas e alguns brasileiros que se vestem como ambientalistas, porque se produz um produto deixa resíduos. Realmente deixa resíduos, é muito pesado. Principalmente o chumbo. E isso contamina o subsolo. Aí, porque nós não temos a tecnologia para produzir uma ureia. Tem o produto, mas não tem tecnologia. Não tem tecnologia. As fábricas estavam obsoletas. Então, o Brasil fez compromissos internacionais em produzir energia limpa, fertilizantes limpos, produzir organicamente cada vez mais correto. E como é que fez compromisso? Esses produtos, eles não davam um resultado satisfatório ambientalmente. Então, se o Brasil tinha compromissos internacionais, recebeu condições, elas têm que se modernizar. E essas indústrias que era para ser feito no Pernambuco, no Maranhão
e lá no Rio de Janeiro, que não foi concluído, roubaram o dinheiro, tem que ser bem claro, os governos roubaram o dinheiro, poderiam ter resolvido essa questão. Coisa, viu? Essas são situações que a população tem que entender. E esse produto que nós temos para trabalhar o fertilizante, estão em que reservas? Hoje estão tudo no pré-sal. É tudo, o petróleo é todo vem do pré-sal, o Brasil recolhe parte desse pré-sal, ele manda para outros países. Tem que mandar para fora. Para mandar beneficiar. Que coisa. Aí depois ele volta uma gasolina melhor qualidade, vem um óleo diesel de melhor qualidade, aí o Brasil exporta e depois importa. Isso tem custo. Muito. Isso é muito custo. Isso eu estou tratando porque do derivado do petróleo traz o nitrogenado. Mas tem um detalhe importante, a população tem que entender o seguinte, o Brasil, eu falei nitrogênio, o fósforo, e o potássio. O Brasil não tem reserva de fósforo, mas ele tem condições de explorar o nitrogênio e o potássio. O potássio, o Brasil tem uma das maiores reservas mundiais de potássio. Está na região da bacia do Amazonas. O cantor Sting, todo mundo sabe que é o cantor Sting, que não quer saber procura saber quem é. Ele com o cacique Raoni e o ator Leonardo DiCaprio, promovido por as ONGs, que acha que defende os interesses ambientais e do Brasil, proteger a Amazônia, tudo é um lobby, e com pressões promovidas por governos da comunidade europeia, que querem uma Amazônia que não seja nossa, que não seja explorada também. Que não seja explorada, porque lá tem muitos recursos minerais, e criaram umas reservas ecológicas. Para não mexer. Para não mexer, e reservas ambientais e indígenas. Então, o Brasil tem esse entrave, não consegue extrair porque existe esse impedimento, por conta que foi criado essa reserva. E aí, 85% a gente depende de fora. Depende dos outros. Nós temos, amado, duvido, se essas reservas fossem lá neles, ele não tinha isso, não. Porque a China, ele não, quando tem uma reserva dele, ele não quer saber se é uma cidade milenar, 2000 antes de Cristo, eles vão lá e detonam para fazer uma hidrelétrica, como fizeram, na Europa do mesmo jeito, eles lá não têm 1 metro de reserva a mais no rio, e exige que nós temos a nossa reserva aqui, e eles acham que a Amazônia é patrimônio mundial, e não é isso. O Brasil, nós temos que acordar que a Amazônia é nossa, os recursos naturais somos nós. Agora tem que explorar de forma racional e inteligente. Claro. Mas uma outra questão também, além dos fertilizantes, a gente vê aí que subiu com a guerra, subiu também o preço do petróleo lá fora. E a gente sabe que o petróleo também está em tudo. Não é só o plantio, mas também o escoar desse plantio, e isso acaba afetando. Já está afetando? Com certeza. O barril de petróleo que saiu dos patamares de 60 para 90, 100, está em 107 o barril. Dólar, estou falando em dólar, né? Isso no mundo, e isso, consequente, o Brasil, como tem manda o petróleo, importa o petróleo, isso encarece da nossa bomba. Aí o cara que está comprando um pé de alface, que ele comprava por R$2, a mãe de família que lá comprava um pé de alface por R$2, hoje está comprando por R$5. R$5. Está R$5. É por consequência das altas chuvas. Mas também o cara que traz o alface para entregar lá no supermercado, ou lá no Aquintando, ou lá no sacolão, ele vende uma motozinha dele. Ele gasta gasolina. A gasolina que ele pagava um preço, ela aumentou. Ele tem que colocar isso no custo dele. Vai embutir. O adubo também encareceu. O cara que trouxe o adubo veio do caminhão, ele gastou o combustível. O combustível também aumentou. O arroz, o feijão, todos os produtos circulam no Brasil, ele tem um custo altíssimo. Existem as vias alternativas, que seriam as ferrovias que baixam esse custo. Mas, infelizmente, o ativismo político é muito grande. Você tem uma ideia? O STF proibiu, está paralisado, uma das ferrovias mais importantes do Brasil, que é a Ferrogrão, que liga o estado do Mato Grosso ao estado do Pará para escoar toda a produção do estado do Mato Grosso. Paralisado. Paralisada, por conta que ela passa ao lado de uma reserva indígena. Então, o PSOL e o PT, eles entraram com ação no STF, e o Alexandre de Moraes acatou e suspendeu uma obra que estava gerando 3 mil empregos direto. Entendeu? Uma obra que tem escoar toda aquela produção. Sorte que o Bolsonaro ainda fez aquela rodovia, mas a quantidade de caminhões é insuficiente para levar toda essa produção. E não dá para trazer para escoar através do Porto de Itaqui, porque tudo isso tem custo. Né? Então, são coisas, o ambientalismo
mal usado, o ativismo político que tem sido feito, tudo para contrariar os interesses nacionais. No dia que eles pensar que o Brasil é uma grande nação, que nós podemos ser ambientalmente corretos, produzir, e que nós já produzimos, não existe nenhum país do mundo que produz no agro tão quanto ecologicamente quanto nós. E agora, Maia, nessa situação que nós estamos vendo no nosso Nordeste, que sempre amargou a seca, e agora os rios, a água chegando através da transposição aí do Velho Chico. Pastor, eu me emociono porque eu sou do sertão. Eu nasci numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada José da Penha, na divisa com o estado da Paraíba, o Iraúna. Eu morei lá até os 25 anos de idade. E lá eu me formei na Universidade do Rio Grande do Norte, em Mossoró, que é a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, que ela só estudava tecnologias para desenvolver a região seca do semiárido. Tecnologia tem, mas o grande empecilho era a água. Com esse contexto histórico, desde Dom Pedro, que falava que ia fazer essa transposição e nunca aconteceu. O povo se animou quando Lula, presidente, enganou todo mundo, dizia que ia construir e entregava ela em 2008. Roubaram o dinheiro e não concluíram. Dilma veio, fizeram erro de projeto, roubaram o dinheiro. Eu estou falando em termos assim porque é verdade. Foram presos deputados, foram presos prefeito, construtor, tudo tiraram o dinheiro e tirando o sonho. Então, chegou em 2000, quando Bolsonaro assumiu, dos 700 quilômetros de canal que era para ser feito, eles só tinham feito 390 quilômetros de canal. Desses 390, mais de 200 quilômetros teve que ser refeito, porque fizeram de baixa qualidade. Eu digo porque eu conheço, eu sou de lá. Eu vou todo ano, 2 vezes para o Rio Grande do Norte, porque meus pais ainda moram lá. Eu conheço a fundo e eu passo por cima dos canais. A água que vai chegar de São Francisco vai passar no quintal da minha casa, que lá tem uma represa, vai passar 200 metros da casa do meu pai. Que coisa. Entendeu? Então eu conheço e falo com conhecimento, porque eu sou engenheiro agrônomo. Então o Nordeste, agora com a transposição, graças a Deus nós temos um presidente que se preocupou com o povo nordestino e ele fez, concluiu os 700 quilômetros que tinha de canal principal, mas 4 grandes represas que acumulam essa água, e os canais secundários foram mais de 3 mil quilômetros. Olha só. Isso num curto prazo. Num curto prazo. E com dinheiro menos do que eles gastaram nos anos anteriores, que fizeram 390 quilômetros. Irrigando o Nordeste. E isso, hoje, eu lhe digo com conhecimento técnico, daqui a 10 anos, aquele colonialismo que nós vemos, aquela dependência que o povo tinha de um carro-pipa, daquela coisa, morrendo por falta de uma água, porque se não botasse água, morria. O cara dava um caminhão-pipa, mas pediu o voto. Acabou. Isso acabou, porque, além dessas ações, o presidente da República tem feito, que a grande mídia não mostra, tem perfurado centenas de poços artesianos. No subsolo do Nordeste tem água. Basta ir buscar ela e tratar ela e atender as comunidades. Então, a realidade do Nordeste vai ser daqui a 10, 15 anos, a gente vai ver, grave isso. Será uma região independente, rica e próspera, porque os solos lá são bons, de boa qualidade. Quem conhece o Vale do São Francisco, como eu conheço, porque eu fiz minha monografia lá no Vale do São Francisco em 84, 85. Eu conheço que era o Vale do São Francisco antes e conheço hoje. E outras regiões produtoras. Mas então, se o Brasil alimenta um mundo só com a produção de centro-oeste, né, sul, né, sudeste, com a produção agora no norte e nordeste? Olha, quem falava que o Nordeste um dia se ia produzir soja? Eu tenho um amigo meu, lá no estado de Alagoas, nunca se imaginava que eles conseguiriam. A soja só se produz em regiões altas, só onde tem altitude acima de 700 metros de altitude. Não pode ser menos de 200 metros abaixo do nível do mar. Tem amigo meu lá no estado de Alagoas que está produzindo soja e produz alta produtividade. Onde se plantava cana, se está se produzindo soja. Então, acabou, porque a tecnologia, a Embrapa, nesses anos, fez um trabalho formidável, desenvolveu tecnologia. Nós temos tecnologia na área de milho, na área de soja e grãos. Quem que se falava que... Lá nós falamos lá da Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de milho e trigo. E isso vai ser um impacto muito grande para nós, porque nós importamos muito trigo deles lá. E o mundo depende dele. Com essa guerra, eles estão impedidos de plantar. A safra deles tem que começar a plantar agora.
Olha o reflexo dessa guerra, se ela houver um prolongamento. Vai ser um desastre econômico de inflação no mundo todo. E nós, no Brasil, vamos sofrer essa consequência. E o Nordeste, ele tem esse grande potencial. Com as águas lá, o Nordeste, a Universidade Federal do Estado do Ceará, ela desenvolveu, junto em parceria com a Embrapa, variedade de trigo, lá no estado do Ceará, a nível experimental, com a produtividade 4 vezes mais de qualquer uma região da América do Sul. Que maravilha. Só porque não tinha água. Mas com a possibilidade de água irrigada, nós vamos produzir trigo no Nordeste. Maia, muito obrigado, foi muito bom, um papo muito gostoso, e instrutivo e dando um sim a você que nos acompanha, uma visão do que significa uma guerra localizada em termos de mundial. Então a gente pede a Deus que tudo isso acabe logo e que o mundo retome a sua vida normal, né, para que a gente possa viver aí num mundo mais sossegado. Mas, Maia, muito obrigado, viu, pelas informações que você traz para a gente e atualizando aqui a todos que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade. O assunto gera outros assuntos em consequência, porque nós hoje é uma economia globalizada, que de tudo que nós onde sentamos, o que comemos, como dormimos, depende do mundo todo, cria as barreiras comerciais, isso é ruim. Vamos pedir para que nossos líderes mundiais se ajoelhem e saibam dizer que existe um Deus. Isso. E dê sabedoria para que eles tomem decisões sábias, porque as consequências são grandes. Esses lá, eles têm uma grande proteção, estão protegidos, mas são centenas de pais de família, são crianças inocentes que estão sendo alvo e a gente precisa que se conter. Deus ilumine a mente deles todos. Muito bem, tá aí, conversei com o Guilherme Maia e a gente podendo aqui dar para você essas informações. A gente vai para um breve espaço comercial e na volta a gente vai falar aí justamente do bairro Bom Jesus e outras situações que passam a nossa cidade imperatriz. É rapidinho, voltamos já.